Olá, sou Lauro Noleto e estou em Araguacema, no Tocantins. E este é o nosso canal, a história do desenvolvimento da política administrativa. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre uma política de valorização de uma nação, de uma família, de um indivíduo. Mas isso tudo aconteceu há 31 anos atrás, quando eu lecionava para o curso secundarista, e eu lendo um material que usei como base para algumas aulas, e agora eu quero repetir aqui para todos nós. Esse material, eu fiz a leitura de uma reportagem sobre um livro publicado por um deputado japonês. E esse livro se tornou mais importante porque foi prefaciado por um dos grandes empresários japoneses, se não me engano, o presidente da Sony, que era um dos ícones da administração de então. E esse livro quase provocou um problema diplomático entre Japão e Estados Unidos. Por quê? Porque o título desse livro era um agravo aos Estados Unidos e principalmente o seu conteúdo. O título era O País que Aprendeu a Dizer Não. O país que aprendeu a dizer não. Um país que há 25, 30 anos atrás, para aquela época, né, nós estamos falando que o livro foi lançado na década de 70. Então, 25, 30 anos antes, aquele país tinha terminado uma guerra e, ao final, derrotado, e o seu imperador humilhado teve que se comparecer-se em público para assinar um termo de rendição na presença de oficiais ingleses e americanos. E depois da Segunda Guerra, o país ficou numa dificuldade financeira muito grande. Nós, inclusive, vamos falar, é a linha mestra da nossa fala de hoje, é falar sobre como esse país conseguiu a evolução ao ponto de ganhar o status de poder dizer não. Ganhar o poder cultural, moral, financeiro e econômico, político, para dizer não. Mas isso não é só o país. Isso também serve para nós, jovens senhores, jovens senhoras, principalmente as senhoras, porque historicamente foi muito mais difícil a elas ter o poder de dizer não, ter o direito de dizer não, ter a capacidade de conquistar, porque nem estudar podiam. Minha avó me contou, minha avó já falecida há muito, me contou que foi um dos dias mais felizes da vida dela, quando ela recebeu a notícia do meu avô, que era político, que havia sido aprovado e as mulheres poderiam votar. E ela foi na loja para comprar vestidos, chapéu, sapato, se preparando para aquele grande dia onde ela passava a ser uma cidadã. 5 de abril de 1928. As mulheres votaram pela primeira vez. Até então, eram apenas para uso do prazer masculino. Com raríssimas exceções, conseguiu dizer não. E continuou
muito difícil, até hoje ainda continua muito difícil, em alguns países não é permitido nem estudar, né? A gente vê nos noticiários aí. Mas aquele país deu o exemplo de como conquistar isso, e nós vamos aqui falar um dos exemplos. A sua indústria. A sua indústria, vamos falar aqui de uma família que hoje é um nome muito conhecido, é a maior empresa produtora de automóveis do mundo, suplantando a poderosíssima General Motors americana, há uns 8, 10 anos atrás, é a Toyota Motors. A Toyota começou com Sakishi Toyoda, não era Toyota, que tinha uma fábrica, uma tecelagem, e ele mesmo aperfeiçoou o tear, conseguindo fazer com que ela melhorasse bastante. E o seu filho, em 1933, assumiu e logo depois criou um tear que evitava de que fosse tecido pano sem uma linha, ou seja, se quebrasse uma linha, parava a máquina, evitando fazer produto de má qualidade e prejuízo certo. E ficou como o melhor tear. Ganharam muito dinheiro e ele saiu pelo mundo, foi dar uma volta pela Europa, pelos Estados Unidos, e trouxe 3 carros. Ele e seus engenheiros mecânicos desmontaram aquele carro e estudaram peça por peça. A princípio não alteraram muito as peças, mas alteraram a forma de produzi-las, de montá-las. Por quê? Porque fabricaram o primeiro carro em 1937. Em 1938 criou-se então a Toyota. Deixou de ser Toyota, dos mesmos donos, mas por uma questão de numerologia, fizeram uma alteração no nome de Toyota para Toyota. 1938. E logo depois, 3 anos depois, estoura a guerra para o Japão. A guerra no Pacífico, então passaram a produzir carros militares e, como eu citei anteriormente, perderam a guerra, ficaram em grande dificuldade, e depois da guerra para produzir, aí sim foi um grande esforço. E esse esforço é que nós vamos falar sobre como suplantar esse esforço. Como você também pode suplantar. Você, jovem senhor, você, jovem senhora. Porque eles suplantaram porque tinham uma cultura muito aprimorada e continuaram investindo mais na educação. E eles criaram um método onde não havia desperdício, ou o mínimo possível de desperdício, tanto na matéria-prima, na logística de adquirir a matéria-prima, de transportá-la, do manufaturamento, do armazenamento, toda a logística, toda a produção até a venda. Só se produzia aquilo que já estava vendido, mas só se produzia as partes daquilo que iria produzir. À época, o Japão produzia 20 carros por dia. Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos produziam 2.000. Mas isso logo depois o Japão cresceu mais, passou a ser mais ou menos 1/10 do que os Estados Unidos produzia. Mas voltando, produzia 1/100, 20 unidades por dia. Então, esse processo Toyota de produção, feito tudo justo naquele tempo, se produzia 20 câmbios porque ia montar 20 carros, para não ter estoque. Lógico, devia ter algumas sobras, mas muito pouco, né, para evitar de que parasse um dia ou dois. Então devia ter uma sobra de depósito de estoque de equivalente a 1, 2 ou 3 dias. Mas não tinha capital, porque um capital parado, estocado, tem custo. E o Japão não estava podendo se dar a isso. E assim, além disso,
o método Toyota de produção, criou esse sistema que hoje é copiado por todas as montadoras, não só automobilística, mas também outras montadoras de eletrodomésticos e coisas mais, o sistema Just-in-Time, que é feito aquilo para aquele tempo certo. Como eu falei, produzia-se 20 câmbio porque ia montar só 20 carros, porque só havia vendido 20. Era o sistema puxado. Se vendesse 20, produzia 20. Ao contrário do americano, que era o sistema empurrado. Produzia-se 2.000 por dia, e lá na frente que se virava para vender os 2.000. Mas eles não podiam dar esse luxo de produzir no sistema empurrado. Criaram então esse sistema puxado. O processo Toyota de produção, do qual tinha vários padrões usados aí, como o Just-in-Time, como o 5S, como o sistema Kanban, que são anotações sobre a retirada de um produto, então para entrar outro no lugar, ou seja, para que houvesse uma logística o mais racional possível. E como eu disse antes, hoje são os maiores produtores de automóveis do mundo. E automóveis de alta qualidade, assim como os alemães, que são bem superiores aos franceses, aos americanos, aos italianos. E eles conseguiram crescer, e 30 anos depois, esse deputado publicou este livro, prefaciado por um grande empresário, e deu esse problema todinho. Para evitar um problema maior, dizem que até o imperador entrou na questão para remediar a diplomacia, porque o livro ainda dizia mais duas coisas muito importantes. O que eu falei foi só a capa, o país que aprendeu a dizer não. Mas o livro dizia que um jovem americano de 14, 15, 16 anos, que havia terminado o segundo grau, conhecia muito menos de matemática, de física, de química, do que um jovem japonês na mesma fase. Isso a gente sabe que, de fato, foi assim naquela época, não sei se hoje ainda continua. Hoje o problema maior dos Estados Unidos não é mais com o Japão, é com a China. Mas uma outra coisa que eles falaram que pesou muito, eu achei aquilo diferente, eu não tinha conhecimento daquilo. Ele disse assim: nós não temos exército. De fato, o Japão ficou sem exército durante muitos anos, algumas décadas. Nós não temos exército, mas não nos preocupamos com isso porque nós, inclusive, definimos qual lado vai ganhar alguma guerra. Porque nós produzimos o chip, a bolacha eletrônica, que vai inserida na ogiva do míssil para guiá-lo, para dirigi-lo até o alvo com grande precisão. E com isso, aquele que tiver esse chip vai aumentar muito a chance de vitória. Do chip e em vários outros tipos de armamento que usa essa altíssima tecnologia. E ele disse, só o Japão hoje, isso nós estamos falando da década de 70, só o Japão hoje tem condições técnicas de produzir este chip. Então essas coisas acumuladas geraram um mal-estar diplomático entre os países. Mas o Japão aprendeu a dizer não. Os Estados Unidos teve que aceitar aquele país que há 30 anos atrás estava falido, ali naquele momento, através desse livro, estava publicando para o mundo que havia aprendido a dizer não. Mas a dizer não é só para um país, não é só para uma família, não é só para uma cultura, é para um cidadão. Você, o senhor, a senhora, jovens, aprenderam a dizer não? Estão se preparando para poder dizer não? Porque dizer sim, sim é festa, sim é comemoração, sim é alegria, o não é que é o problema.
mas de um dizer não que gera respeito de aceitar aquele não. Logicamente, torcendo o corpo de um lado do outro, como faz cachorro saindo da briga, mas aceita dizer o não. E para os Estados Unidos, este país que aprendeu a dizer não, este livro, foi como um soco na boca do estômago. Mas aprenderam. O Brasil agora mesmo está num momento de indecisão. O que vamos fazer? A China apresenta um programa de comunicação através da tecnologia 5D e os Estados Unidos também, um diferente do outro. A qual nós nos uniremos? Nós podemos dizer sim ou não a qualquer um dos dois. Principalmente o nosso Brasil, que há 7, 8 anos atrás era a sexta potência mundial. Há 10 anos atrás chegamos a ser a quinta por alguns meses, suplantando a poderosíssima Inglaterra. Mas caímos para a sexta e ficamos, no decorrer de vários anos, na sexta posição. Mas hoje nós já estamos na 12ª posição. Já não temos mais toda aquela força que tínhamos há 5, 6 anos atrás. E aí? Vamos dizer sim a quem? E se disser sim a um, logicamente, diremos não a outro. Esse aqui é o problema. Para se dizer sim, tem que ter grandes investimentos. Aliás, para dizer não, antes de tudo isso, tem que ter grandes investimentos na educação para gerar o conhecimento fazer acontecer as criações, e essas criações serem possíveis de ser transformadas em inovações, e essas inovações gerarem recursos financeiros e, logicamente, serem transformados em recursos econômicos. Aí sim, nós teremos uma política de afirmação. Mas tudo inicia, como eu falei no primeiro programa, tudo inicia numa carga de conhecimento. E ela só vem através da educação. E eu te pergunto, você, jovem senhor, jovem senhora, você pode dizer não ao seu marido, ao seu namorado, ao seu superior, ao seu patrão, mas um não sem trauma. Não é aquele mal, não é aquele não de adolescente, só de contestação, que não se importa se vai ser atendido ou não, só quer contrariar, só subverter a ordem estabelecida. Não. É um não consciente. É um não embasado nessas forças que eu já disse. Você tem condições, já aprendeu a dizer não, está se preparando para a possibilidade de um dia necessitar dizer não? Um abraço a todos, até o próximo programa e até lá.